Marketcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Um piloto aperta o botão de ignição de sua espaçonave e logo passa o olho pelo painel repleto de indicadores para verificar se tudo está correndo como esperado. Isso até parece uma narrativa de ficção científica, não é mesmo? Não é muito diferente de uma mãe que coloca seu bebê na cadeirinha do carro e antes de dar partida confere se as portas e vidros estão travadas. O que esses dois cenários têm em comum? Se você pensou em sensores, dados ou automação, acertou. E o nosso papo de hoje é justamente sobre o mundo dos dados, que são coletados, validados, analisados e até mesmo projetados de maneira preditiva. Então vamos embarcar no universo da manufatura avançada com o nosso convidado especial de hoje, Marcelo Pinto, da PPI Multitask. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Alexandre. Isso que eu comentei que é muita loucura ou já é realidade? É mais ou menos esse o caminho? Não, é realidade já não é loucura, né? O que é legal, e a gente falar de indústria 4.0, manufatura avançada, né? A gente ainda vive num mundo onde tem muito controle da indústria em papel, né? Então é engraçado isso, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo. A maioria das indústrias ainda gerencia o seu chão de fábrica, a sua produção, usando papel. Então, gente recebendo planos de produção no papel, gente anotando no papel o checklist, o que aconteceu, o diário de bordo, a produção, porque parou, e depois digitando, né, em sistemas que vão levar para os decisores, para os diretores, para os gestores, o que aconteceu ontem, né? Esse é o mundo. Mas o mundo de hoje já convive com o papel e convive com o futuro em tempo real, né? O futuro hoje, né? Então, a gente está em transição, estamos vivendo uma revolução. E ao viver essa revolução, a gente convive com os dois mundos, o mundo do cockpit, do futuro à sua frente, o mundo da mãe que ainda olha, verifica com as mãos se está tudo certo. Esse é o mundo em transição, não é um mundo resolvido. E isso abre muita oportunidade, né? Abre muita oportunidade. Eu compartilho dessa visão, Marcelo, que a gente está vivendo um momento histórico quando a gente fala de informática, computação, inteligência artificial, sistemas, mas principalmente sobre interfaces de interação homem-máquina. Eu sou designer gráfico, minha primeira faculdade é de desenho industrial. Eu fiz uma boa parte da minha carreira trabalhando com aspectos visuais, que hoje a gente chama dentro da área de TI, tem um nome bonito, o marketing colocou a mão, né? A gente chama de UI e UX, né? Ou seja, estou preocupado com a experiência, com o entendimento do usuário do meu site, do meu sistema, da minha interface. Mas, como você falou, tem muita empresa que ainda está mexendo no papel. É uma tecnologia antiga, não significa que seja obsoleta, mas ela está presente. Ela muitas vezes resolve você anotar, colocar isso no papel de uma maneira muito prática. E a tecnologia tem que ser isso, ela tem que permitir conveniência e praticidade, com agilidade. Mas eu vejo que a gente saiu de uma era onde eu tinha cartões perfurados ou alguma coisa impressa no papel, para levar isso para alguns indicadores luminosos. Eu fiz a introdução aqui com uma brincadeira do foguete, da espaçonave, né? Mas se a gente entrar numa cabine de avião, não é muito diferente disso. Quantas luzinhas e botões com verdadeiro ou falso, 0 ou 1, aceso ou apagado a gente tem? Era uma forma de ler indicadores. Nas últimas décadas a gente fez uma migração muito forte para displays, para telas, que até se tornaram touch, se tornaram mais interativas. Hoje o display ele não só exibe uma informação, mas ele também recebe um input, ele se tornou mais interativo. E agora uma coisa mais avançada no sentido de tecnologia e de talvez ficção científica, é justamente a gente poder conversar com assistentes pessoais, com as inteligências artificiais, o Google Assistant, com a Alexa, com a Siri,
Isso se torna uma nova interface homem-máquina, que para nós, de novo, passa a ser muito conveniente. Talvez para a minha geração, para a sua geração, ainda seja um pouco esquisito. A gente ainda está aprendendo nessa transição. A gente aprendeu a falar desde muito cedo e entendemos que é mais fácil conversar por voz com uma máquina para dar um comando, fazer uma pergunta. Alexa, vai chover hoje? Alexa, apague a luz da cozinha. Porque já é como a gente está acostumado a fazer, do que ter que aprender uma leitura visual de uma interface através de algum dispositivo. E eu acredito que a gente está vivendo essa transição, quando a gente fala de homem e máquina, em diversos aspectos. E eu te provoquei para essa conversa justamente para a gente falar desde da coleta desse dado, né? Em algumas reuniões que eu já participei com o Marcelo, tem uma característica dele que é muito marcante, que quando ele está fazendo aquele pitch maravilhoso, ou mesmo nas palestras, ele começa a fazer isso aqui, né? Ele vem marcando o ritmo da produção, da máquina. Eu acredito que você vai falar um pouco disso, né, Marcelo? Mas como que eu transformo isso numa informação útil, inteligente e aplicável para uma tomada de decisão? É isso mesmo. O papel, ele vem sendo usado há muito tempo e vem sendo sofisticado, né? Então, se você for ver, entrar numa fábrica hoje, o papel vai para um Excel, né? O papel vai ser digitado num sistema de gestão que tem lá seus relatórios, como o Excel gera os relatórios, gera indicadores de performance, né? O papel vai para um quadro de gestão à vista nas fábricas, né? Então as fábricas já há muitas décadas, desde o sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing, traz essa necessidade da gestão à vista. Então, ainda no papel, as fábricas começam a ter a cultura já de anota no papel, mas faz um gráfico bonitinho, põe ali perto dos operadores para o pessoal ver o que é que está acontecendo. Então, o papel tem a informação. O papel tem aquela informação necessária, o apoio para a tomada de decisão. Só que é muito complicado, né? Porque o papel implica em informação tardia, né? O papel implica em informações imprecisas, né? O papel implica em informações assim que não estão realmente ali organizadas em diferentes contextos, né? Que pessoas diferentes dentro de uma fábrica precisam da visão de um modo diferente. Então, a pessoa que produz é diferente, a visão dela da pessoa que faz a manutenção da máquina, que é diferente de quem faz a gestão da qualidade do que está sendo produzido. Cada um quer uma visão específica do papel. Por isso que vai para o Excel, por isso que vai ser digitado em algum outro sistema. Então, isso tudo já existe. A gestão já existe, né, de um certo modo, num grau maior ou menor de maturidade. O que a tecnologia 4.0 vem a fazer é acelerar a informação, acelerar a qualidade, a melhoria da qualidade da informação, né? Não só o tempo, mas ela chegar rápida, chegar precisa. Ela ajuda a chegar essa informação contextualizada, né? Ou seja, por que eu estou com um problema? Bom, para um pouquinho, mas qual é o operador? Em qual máquina ele está operando? Qual é o lote da matéria-prima? Fazendo que produto? Com que ferramenta? Então, tem um conjunto de informações que contextualizam aquele problema. Tudo isso é muito trabalhoso de você ter no papel. Então, basicamente, o que a gente está vivendo agora nessa revolução industrial é a gente automatizar a coleta de dados dessa informação, né? Então, entra uma coisa que a gente chama de conectividade, né? Os sistemas da indústria 4.0 se conectam com a máquina, se conectam com equipamentos que geram ar comprimido, água gelada, vapor, se conectam com ferramentas, se conectam com o operador no seu tablet, no seu celular, e faz com que as informações venham em uma riqueza de detalhes, numa velocidade, numa precisão, que me permite rapidamente identificar que eu tenho um problema, que eu tenho uma anomalia. E o contexto dessa anomalia já aparece nos displays, né? Nos andons, nas lampadinhas, né? A gente chama de pirulito, né? Aquelas torrezinhas com lâmpada verde, amarela, vermelha, né? Então, a gente sai da era das lampadinhas e já vem para uma informação que é o mesmo efeito da lampadinha. Aparece numa tela, no seu WhatsApp, no seu celular, no seu tablet, numa TVzona lá no meio da fábrica. Aparece aquele alerta, mas já aparece aquele alerta contextualizado.
né? Ou seja, estou com esse desvio nessa máquina, com esse operador, produzindo esse item, com esse lote, com o que você precisar ali no contexto daquela tomada de decisão para ferramenta e etc. Então, a tecnologia simplesmente está eliminando o papel, tirando as dificuldades, né, os espinhos que o papel traz intrinsecamente e trazendo tudo isso de uma maneira já mais automatizada, por isso mais precisa, por isso mais rápida. E quando eu automatizo a coleta de dados, eu consigo enriquecer o que eu coleto. Eu não tenho esforço para pegar o dado no papel. Então, no papel, você limita o mínimo possível que você precisa controlar, né? E com essa tecnologia, eu posso abrir tudo o que eu coleto, eu vou abrindo isso, e com isso eu consigo já selecionar o que de tudo eu coletei é relevante para o meu interlocutor, para aquele operador, para o pessoal da manutenção, para o pessoal da qualidade, para o gestor, para o diretor, e já entrego uma informação pronta. Então, primeiro vem o dado, essa coleta, a automação da coleta. Então, os sistemas que a gente oferece para a indústria 4.0 são sistemas que a primeira coisa que tem é a conectividade. Dessa conectividade, ele tem que ter a capacidade de você montar diferentes cockpits. Cada um na fábrica tem um papel diferente, cada um quer o seu cockpit pertinente à sua função na fábrica. Então, eu coleto o dado e eu trago e faço cockpits personalizados, né? E aí, desse cockpit, eu tenho os alertas, eu tenho os alarmes, eu tenho que eu preciso atuar rapidamente. E ali, o que eu consigo resolver, eu resolvo, o que eu não consigo, eu vou entrar numa análise avançada. Então, o dado serve não só para visibilidade, chamar atenção, mas o dado serve também para aquilo que precisa ser analisado mais profundamente, porque a resposta não apareceu instantaneamente ali naquele alarme, ela não se vamos dizer assim, define aquele alarme. Então, eu vou precisar buscar um pouco mais de informação, o dado está lá. Aí eu tenho ferramentas de análise avançadas para você poder explorar aquele dado e chegar na causa raiz do problema. Esse é o mundo do dado, esse é um mundo até 3.0 que eu estou relatando para você. A diferença disso tudo agora é que vem a inteligência artificial. Então, a gente traz um conjunto de algoritmos de inteligência artificial que já analisam esses dados, né? Que já identificam um provável problema, identificam uma anomalia, não um alarme. É diferente, né? Eu ainda não estou com a febre alta, mas eu já comecei a ter alguns sintomas de que me indicam que eu não estou bem. Eu sei, a partir desses sintomas, que daqui a um tempo eu vou ter febre alta, porque eu estou com uma infecção, porque eu estou com isso, que eu estou com aquilo. É isso. Eu estou antecipando o diagnóstico com a inteligência artificial. Eu estou predizendo o que vai acontecer. Então, com a indústria 4.0, o dado, ele serve mais do que o cockpit da lâmpada, estou com um problema agora. Não. Na indústria 4.0, na manufatura avançada, a gente usa a inteligência artificial e eu trago o futuro para o meu cockpit. É isso que é legal. Se eu não fizer nada hoje, amanhã eu vou ter problema. Exatamente. E não assim, hoje eu estou com problema, né? Exatamente. Eu estou antecipando a probabilidade daquele problema acontecer, o que me permite antecipar a identificação da causa raiz e a tomada de ação. Mais do que isso, a inteligência artificial vem, a indústria 4.0, a gente usa uma palavra, os alemães decidiram, vamos dizer assim, caracterizar a indústria 4.0 pelos sistemas ciberfísicos. O que é isso? São sistemas que se autoajustam. Se eu estou prevendo que amanhã daria o problema, eu hoje consigo prescrever como, com a inteligência artificial, eu resolvo o problema. Então, eu posso identificar o melhor ajuste daquela máquina para evitar aquele problema que aconteceria amanhã, e eu antecipo esse ajuste, normalizo aquela anomalia, né? Eu retiro aquela anomalia com esse ajuste e evito um problema que aconteceria amanhã. Então, a gente realmente começa a trabalhar com o futuro em tempo real, né? Tanto prevendo quanto prescrevendo o que fazer para evitar esses problemas, né? Aí você imagina como o mundo vai ficar mais inteligente. E como esse mundo mais inteligente
fica mais ágil, mais adaptável para a gente poder atender expectativas de um consumidor que cada vez mais deseja soluções personalizadas. Nós estamos indo para o mundo da customização em massa, em que você tende a produzir produtos não igual para todo mundo, um produto que atende características de cada CPF, cada RG. Cada consumidor pode adaptar um produto ou um serviço para uma necessidade ali individual. Então, nós estamos indo para o mundo da customização em massa, e isso só é possível com fábricas mais inteligentes, com cadeias de suprimentos mais inteligentes, com máquinas, linhas mais inteligentes, né? Logística mais inteligente, varejo mais inteligente, e aí você vai, né, para a saúde mais inteligente, para a educação mais inteligente, e por aí vamos, né? Então, esse é um mundo que a gente está em transição para viver. E é apaixonante, né? É uma coisa que brilha o olho. Tem gente que ainda está com medo dessa mudança toda. Acho que é um ponto para a gente conversar daqui a pouquinho sobre trabalho, sobre automação. Vou te provocar daqui a pouquinho. Mas falando ainda sobre inteligência, acho que vale uma tradução para o nosso ouvinte aqui. Está vendo? Esses dois malucos estão falando aí de inteligência artificial. Eu perdi o bonde. Não sei o que está acontecendo. É a Skynet que vai tomar conta? Não, gente, não é isso. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, de novo, tem a mão do pessoal do marketing. Eu sou meio que o Mr. M do marketing, tá, Marcelo? Então, assim, eu ajudo a criar os nomes, mas eu também desmistifico o que tem por trás. A inteligência artificial nada mais é do que um nome bonito, marketeado, para estatística automatizada. E quando o Marcelo fala que a gente consegue ter uma análise preditiva, ou seja, antecipar o que vai acontecer no futuro com base no que está acontecendo agora ou no passado, é porque eu tenho um modelo, ou seja, um conjunto de dados, uma sequência de registros que, se comportando dessa forma, chegaram a um determinado fim. E esse modelo pode ser um modelo positivo ou negativo. Eu posso ter um modelo onde a máquina vai quebrar. Ou seja, eu tenho que evitar esse modelo. E quando eu tenho uma outra máquina seguindo as mesmas características, se comportando da mesma forma que a outra máquina que já quebrou, historicamente eu sei que daqui 20 a 30 dias ela não vai aguentar. Antigamente a gente ia até o final. A gente faz muita piada, né, Marcelo? Você que é da área industrial deve ouvir bastante sobre a lei de Murphy, que nada mais é que um manual de um general da Força Aérea Americana que transformou a indústria da manutenção. Porque até então as peças eram feitas para durar e você usa até ela quebrar. Ele chegou e escreveu um manual onde era preciso fazer uma revisão antecipada para que a peça não quebrasse em uso, porque a catástrofe era muito maior. Então você tinha que trocar a peça, você tinha que lubrificar, você tinha que fazer N acertos para que essa peça pudesse ter uma vida útil maior e, se fosse o caso, ser trocada antes que ela quebrasse e a aeronave inteira se despedaçasse no voo, por exemplo. Então o que a inteligência artificial faz é analisar o quão distante ou o quão perto esse novo registro se encontra desse modelo, que na estatística a gente chama de distância oblíqua. Ou seja, eu estou me comportando exatamente como a máquina que quebrou na semana passada, eu vou quebrar daqui a algum tempo. E aí, como eu conheço quais são as variáveis, eu, inteligência artificial, consigo ou indicar ou mesmo agir para a condução desse novo registro, para ele que se afaste desse modelo, no caso de repulsa, de negação. Se é um modelo positivo, um superconsumidor, alguém que compra com alta frequência e um ótimo ticket médio, o que eu faço para tornar o meu consumidor mais próximo desse modelo, porque é um modelo positivo que eu quero atrair as pessoas para se comportarem exatamente assim. Marcelo, deixa eu fazer uma outra provocação aqui. Você falou do papel. Eu acredito muito, eu que venho de uma área de criação, que o papel ele é um ótimo instrumento, uma ótima plataforma para input. Ele é prático, você pega um lápis, uma caneta, você rabisca, você anota. Talvez um bom armazenador de informação, mas talvez ele seja um péssimo atualizador disso. Talvez seja porque o papel aceita tudo, Marcelo. E aí, como você falou, o sistema ele vai validar aquele dado, se ele está correto. Eu posso anotar um número sem o compromisso da verificação. E o papel vai aceitar. Quem pegar aquele papel vai ter aquela informação não validada e antiga para trabalhar. Você concorda com isso?
Sim, claro. A gente, com o papel, a gente convive com muitos problemas, né? Então, o gestor da indústria convive com os erros intrínsecos, a escrita, a leitura, a digitação. Isso gera diferença de inventário, gera diferença de custo real, gera atrasos, né, em identificação e solução de problemas. E, na prática, a indústria, ela acaba... Eu falei que aqui em Jaraguá do Sul tinha trem, olha o trem aí, ó. O trem está passando, olha só. Hoje a PP Multitask é uma empresa do Grupo WEG e eu decidi morar em Jaraguá do Sul e agora eu tenho que me habituar com o horário do trem. Marcelo, aproveitando a passagem do trem, deixa eu apresentar aqui o teu currículo para o nosso ouvinte e eu quero que você contextualize rapidinho um pouco da tua jornada e como você foi parar nesse universo da indústria até chegar a se mudar para Jaraguá, para estar mais perto da VEG. Tá? O Marcelo, que está conversando com a gente aqui, ele é engenheiro eletrônico pela Universidade de Mackenzie, possui um MBA na Fundação Dom Cabral e Southern School of Business Canada, é um profissional certificado MESA, ou seja, Manufacturing Enterprise Solution Association, construiu uma carreira dedicada à excelência operacional nas indústrias através de soluções de TI para manufatura e automação industrial. É diretor executivo da PPI Multitask, empresa do Grupo WEG, como ele acabou de comentar, e uma empresa especializada em indústria 4.0 no Brasil. O currículo é bonito, a jornada é bacana, mas conta, Marcelo, para quem está nos ouvindo, como é que você se apaixonou por esse universo da manufatura e como é que você chegou onde chegou hoje? Eu comecei a minha carreira na indústria, porque em 1984 eu entrei na engenharia eletrônica, né? Uma novidade na época. Tinha programação, software, né? Algo muito distante da realidade da sociedade, né? E naquela época, nos anos 80, as máquinas ainda eram construídas eletromecanicamente, vamos dizer assim. Os comandos eram eletromecânicos, não tinha software. As máquinas não tinham software. E foi ali que começou a introdução dos controladores programáveis das máquinas, né? E o Brasil começou a ver máquina importada chegar com controlador programável, os controladores programáveis começaram a chegar aqui e alguém me chamou, olha, fabrico máquina e estou precisando de um estagiário, porque não tinha profissional, tinha, mas eram raros, os profissionais estavam em banco, estavam em outros lugares, né? Eles não estavam trabalhando dentro da indústria, né? Então, eu fui ali pensado numa escola de engenharia eletrônica para trabalhar direto já com programação de controlador de máquina, né? Então, eu comecei, e ali eu me apaixonei, né? Então, eu saí da faculdade, comecei a visitar as indústrias, as fábricas, e ver o poder, né, do que os controladores programáveis, os softwares podiam fazer de melhoria nas máquinas, na produção, na produtividade, e eu me encantei, e dali eu segui, né? Então, eu falo que eu sou um dinossauro 3.0, né? Porque eu comecei a terceira, estava lá no começo da terceira revolução industrial, que na prática no mundo começou nos anos 70, aqui no Brasil foi nos anos 80. Então eu introduzi parte das tecnologias 3.0 na indústria brasileira. E aí foi década de 80, década de 90, dedicada à automação industrial, com software, né, e nas máquinas, embarcados nas máquinas. E naquele mundo começou ali nos anos 2000 o ERP a tomar assim, forma para fazer a gestão da indústria, para fazer o planejamento da indústria. Então, o ERP começou a se consolidar nos anos 2000, eu vim ali dos anos 80, dos anos 90 fazendo automação e tinha o gap, né, o gap do papel. Né, o ERP gerando um plano, a automação automatizando a máquina, mas papel fluindo do planejamento e controle da produção para o operador, e aí do papel voltando para o PCP. E já nos anos 90 a gente identificou uma oportunidade de conectar esses dois mundos, né? Conectar o mundo do planejamento com o mundo da automação, com o mundo da execução ali no chão de fábrica, e começamos ali nos anos 90 já a fazer essa integração, essa conectividade, e eliminando pouco a pouco o papel do chão de fábrica. As décadas, né, de 2000 e 2010 foram décadas de consolidação dessas tecnologias 3.0. Então, a gente vem crescendo, né, a empresa, muito mais nesse mundo da conectividade,
a gente chama de MES, né, os Sistemas de Execução de Manufatura, crescendo, promovendo essa conectividade, até que em 2011, né, nasce lá na Alemanha o conceito da Indústria 4.0, que junta essas tecnologias com as novas tecnologias. E aí, em 2016, eu fui para a Alemanha, fiz uma imersão lá nos polos de tecnologia 4.0, para trazer para o Brasil, né, essa novidade, né, de que é totalmente viável a gente introduzir os conceitos, as tecnologias 4.0 para a realidade brasileira. Então, eu uni a minha experiência em automação industrial, a minha experiência em sistemas aí de chão de fábrica, sistemas MES, e comecei a tomar contato com essas novas tecnologias, que basicamente são o quê? Os novos sensores IoT, né? Os sensores que conectam uma máquina, um equipamento diretamente à internet, né? A internet das coisas. A internet é onde a gente tem Big Data, eu consigo juntar dados de vários sensores, de vários sistemas, de vários controladores, de várias máquinas, de sistemas de gestão, num Big Data com poder computacional para começar a aplicar inteligência artificial. Então, basicamente, esse conjunto de novas tecnologias veio a somar o que eu tinha na minha carreira. Começamos a lidar com essas novas tecnologias para a realidade brasileira, tivemos um destaque, e aí a WEG, que é uma indústria fantástica aqui no Brasil, são mais de 44 fábricas, são presença em mais de 100 países, é uma empresa brasileira industrial que fatura mais com as suas operações internacionais do que com as suas operações aqui no Brasil, uma empresa que estava já fazendo sensores, fazendo automação industrial, que sentiu a necessidade de somar ali a sua experiência já de automação industrial de IoT, a experiência da PP Multitask, que vinha com essa trajetória desde os anos 90, promovendo a digitalização do chão de fábrica, promovendo a conectividade de sistemas de gestão com automação através de sistemas MES. Em 2019, a WEG comprou 51% das ações da PP Multitask e hoje somos uma empresa do grupo WEG, que me trouxe essas novas tecnologias. Ela fez uma série de aquisições para montar o portfólio da WEG Digital, comprou startups de inteligência artificial, sistemas de visão com inteligência artificial. Então, você falou o input no papel, eu já não tenho. Também eu tenho a possibilidade de fazer o input a partir de uma câmera, né, que olha como os nossos olhos e não precisa trazer mais a escrita. Né, da imagem já identifica a produção, já identifica a qualidade, já identifica os problemas. Ou dos dados que eu estou tirando ali, dos sensores, dos controladores, que a partir dos dados me permitem construir um gêmeo digital. Né? Eu consigo, com esses modelos que você falou, da inteligência artificial, criar um gêmeo digital com base nos dados que eu estou tirando daquela máquina. Então, você junta sistemas de visão, junta conectividade, tirando dado, montando Big Data, computação na nuvem, inteligência artificial, nós vamos chegar nesse tal do Digital Twin, e nós vamos chegar nessas capacidades, né? Porque tudo isso que nós falamos só tem um sentido. Na verdade, dois sentidos. A gente conseguir reduzir custos, produzir muito mais o mesmo que a gente tem hoje, muito mais eficiente, muito mais produtivo, com menos perdas de qualidade, e criar uma fábrica tão flexível e conectada que a gente consegue desenvolver novos produtos, novos serviços para esse novo consumidor, o consumidor 4.0. Então, o que a gente está fazendo hoje na prática é isso, usando tecnologias 3.0, estendidas ou integradas com as tecnologias 4.0, desse mundo 4.0, viabilizando as indústrias mais produtividade, mais qualidade e capacidade, competências para desenvolver novos produtos e serviços para o consumidor 4.0, que quer essas experiências mais personalizadas, mais conectadas, e quem não tiver essa competência desenvolvida pode sobreviver ainda hoje, mas por pouco tempo. Então é uma questão de sobrevivência. Nós estamos trazendo para o Brasil a capacidade, as tecnologias, o apoio para a indústria brasileira, desenvolver essas competências e manter a sua competitividade industrial, né? E não sermos vítimas da indústria 4.0, dessa quarta revolução, e sermos protagonistas também dessa quarta revolução. É isso que a gente está fazendo acontecer aqui no Brasil. Muito bom, Marcelo.
Você falou um pouquinho sobre customização em massa. A gente já conversou um pouco disso aí nos bastidores. Eu converso um pouco com meus alunos sobre isso, sobre a indústria 4.0 em algumas aulas, sobre transformação digital. O History tem alguns programas fantásticos, o History e o Discovery, né? Sobre grandes produções, grandes indústrias, grandes fábricas. Mas na prática, conta para a gente, conta para o nosso ouvinte, como é que funciona a possibilidade da gente quebrar um mindset produtivo do início do século passado, de Henry Ford. Lembra da história do Ford T? Podia ser de qualquer cor, desde que fosse preto. Isso não era arrogância, isso era uma otimização de processos, redução de custo, para você ter uma única cor que fosse mais barata e que fosse eficiente na produção. Imagine a loucura naquelas fábricas antigas você ter tanques para fazer pinturas de 7 cores diferentes. E hoje eu consigo escolher pelo site da concessionária, fazer a composição do carro que eu quero, escolher a cor do aerofólio amarelo, colocar um friso amarelo na porta, um volante roxo, ou seja, eu posso fazer aquela bagunça toda de customização que normalmente um gestor de fábrica ia ficar maluco, porque ele ia ter que mudar horário, cronograma, layout, e hoje a indústria 4.0, os conceitos da indústria 4.0 permitem essa produção massiva, mesmo de uma maneira customizada. Como isso pode ocorrer na prática de uma maneira eficiente, Marcelo? Foi legal você falar do Fordismo, porque o Fordismo ele caracteriza a segunda revolução industrial, né? Só para falar assim, essa característica toda que você citou, ela sucedeu fábricas movidas a água, movidas a vapor, né? O Fordismo, ele pegou aquelas máquinas mecânicas movidas a água e a vapor e, graças à consolidação da energia elétrica, ele começou a fazer as linhas de produção em massa. Literalmente as linhas, né? Linhas transportadoras, né? Correntes, correias, né? São os motores ali fazendo aquilo, viabilizando uma produção diferente. Então, olha só, a sacada do Fordismo foi se apropriar de uma nova tecnologia, energia elétrica, para um novo modelo produtivo que permitiu ter um novo modelo de negócio e deu toda aquela vantagem competitiva para a Ford na época, né? E o Fordismo ele foi sucedido pelo Toyotismo, que se apropriou daquilo que eu falei, que eu sou um dinossauro, dos controladores programáveis, software, que fazia a máquina ser mais flexível do que aquela máquina eletromecânica, né? Um setup de uma máquina eletromecânica são dias para os caras tirar a porca, parafuso, montar outra ferramenta, tudo era mecânico, né? Com o controlador programável, a robotização da produção que se iniciou nos anos 70 do século passado, a Toyota se apropriou daquelas tecnologias para fazer uma fábrica mais flexível. Então, a flexibilidade já começou ali, no toyotismo. E essa flexibilidade permitiu à Toyota um novo modelo de negócio, uma produção puxada pela demanda. Não precisa fazer estoque, empurrar a produção para o mercado e arcar com todo o custo desses estoques ao longo de toda a cadeia. Vamos fazer uma produção puxada com níveis baixos de estoque, reduz custo, né? E com isso, a Toyota também trabalhou a automação para perda zero, né? Qualidade 100%, então um monte de coisa que fez a Toyota suceder o Fordismo e ganhar a liderança num determinado momento do mercado, graças a essa capacidade que ela teve de transformar novas tecnologias em um novo modelo de negócio. E a gente está vivendo a mesma coisa agora. Quando a gente vê isso em perspectiva, a gente já tem uma fábrica relativamente flexível, perto do que você falou do Ford T. Só que com essas novas tecnologias, eu consigo fazer a fábrica muito mais flexível do que ela é hoje. Então, quando você pensa numa fábrica totalmente digital, sem papel, uma engenharia digital conversando com o seu cliente final, né? Então, você já tem ali uma conexão do cliente com a sua engenharia através do seu site, permitindo que ele customize. Depois, eu tenho uma engenharia conectada digitalmente com a fábrica, que está conectada digitalmente com seus fornecedores, que está ali com uma inteligência embarcada para se antecipar a problemas e começar a se corrigir antes, para garantir que o estoque ele é um pulmão, né, para absorver variações. Numa produção 100% customizada, você não tem pulmão. Então, você tem que trabalhar com essa capacidade de você antecipar o futuro,
de você monitorar o que está acontecendo, identificar anomalias e tomar ações prescritivas, preditivas, preventivas, e que você consiga ser um relógio produzindo para clientes individuais de uma maneira rentável. Então, um pouco isso está em perspectiva a resposta da sua pergunta. A gente vem aí bebendo da fonte do Fordismo, bebendo da fonte do Toyotismo e agora usufruindo dessas tecnologias que eu já citei para chegar num outro nível de flexibilidade que permite a tal da customização em massa acontecer. Isso é resultado do IoT, é resultado dos sensores, da computação em nuvem, da inteligência artificial, da internet das coisas, da internet dos serviços, do cliente conectado, da cadeia de suprimentos conectada. Então, workflows otimizados, orquestrando todas essas cadeias. Então, é uma evolução, num certo sentido. A revolução se dá não por causa das tecnologias, porque elas já estão aí. A revolução se dá porque eu usei as novas tecnologias para um novo modelo de negócio. Isso é que é revolucionário. É aí que você rompe. É aí que o Waze rompe com o GPS, que o Airbnb rompe com o hotel, que o Uber rompe com o táxi, né? Aí você revolucionou. Então, o desafio que está posto para os executivos é ficar atento. Opa, essa tal da indústria 4.0 não é uma conversinha de tecnologia para a gente gastar mais dinheiro com software, com sensor, com isso. Não. É uma questão de sobrevivência. Porque essas novas tecnologias estão começando aí já a ser aproveitadas por empreendedores que estão enxergando oportunidades, como você bem disse antes, de novos modelos de negócio, que arrasam com os modelos hoje estabelecidos. Então, é isso que é interessante. A gente está vivendo esse mundo cheio de oportunidades. Quem é que vai dominar essas tecnologias para revolucionar cada um dos segmentos industriais, cada um dos tipos de produtos e serviços que tem no mercado? Um monte de coisa acontecendo. Vamos falar de oportunidade, mas vamos falar também de desafios. Quero te provocar, primeiramente, a nível de Marcelo, PPI, WEG, e aí depois a tua visão para o mercado Brasil. Como foi o impacto de economia, de isolamento social, de pandemia que a gente viveu em 2020 no modelo de negócio da PPI e como a gestão conseguiu atuar para amenizar esses desafios e, se possível, transformá-los em oportunidades? Bom, a gente já vinha um começo de 2020 fantástico. A gente estava prevendo um ano maravilhoso justamente por causa da conscientização. A indústria 4.0 começou em 2011, então a gente já chegou em 2020 com todo mundo querendo fazer um primeiro passo, pelo menos, na indústria 4.0. Então a gente começou um ano maravilhoso, promissor. E em março, pimba, todo mundo segura a caneta, ninguém assina mais contrato. Vem a pandemia, a gente não sabe se vai ter matéria-prima, a gente não sabe se vai ter gente para produzir, a gente não sabe nada, a gente tem que cuidar da vida das pessoas, então, pum, parou tudo na segunda quinzena de março. E veio aquele susto, mas a gente percebeu também que muitas indústrias não pararam. O essencial ainda envolve muita coisa. Então, se você pensar só na cadeia de alimentos, o que ela movimenta, precisa ter semente, precisa ter fertilizante, precisa ter máquina, equipamento, precisa ter embalagem, precisa ter caminhão, pneu, precisa ter um mundo que não para. Vale um parênteses, né? Precisa ter container para transportar tudo isso. Precisa. Hoje a gente vive uma bagunça logística mundial, global, porque está faltando container no mundo. Eles estão desalocados, né? Então você imagina que a gente logo percebeu que, opa, não é todo mundo que está sofrendo o mesmo impacto, há impactos diferentes. Mas quem continuou teve um problema. A pandemia me faz ter menos pessoas, menos aglomeração, menos densidade de gente, né? Na linha de produção, no restaurante da fábrica, no ônibus que leva o pessoal para a fábrica. Então, criou-se uma necessidade urgente de aumento de produtividade para eu conseguir entregar o que eu tenho para entregar com menos mão de obra.
de digitalização para ter mais produtividade. Eu já citei aqui os benefícios da digitalização para a gente resolver mais rápido os problemas e aumentar a produtividade. E para eu poder trabalhar remoto. Eu preciso ter a minha fábrica no meu computador na minha casa. Então, num primeiro momento, que a gente já vinha embalado por causa da indústria 4.0, a gente percebeu que temos uma oportunidade, a pressão pela digitalização vai aumentar. Só que eu não posso pegar o avião para fazer a implantação, eu tenho que implantar remoto. Nós já tínhamos iniciativas de projetos remotos para micro e pequena indústria. A gente estava começando esse trabalho com a micro e pequena indústria. Tem a oportunidade, tem a tua competência, né? Porque eu já vinha desenvolvendo uma competência que estava preparada para uma aplicação. Só que o que a gente percebeu é o seguinte, não, isso aqui vai ser para grande empresa. Então, a gente rapidamente adequou um modelo de negócio, de implantação remota, para projetos maiores, mais complexos. Mas a gente já vinha com aquela competência já em desenvolvimento. Então, a gente conseguiu identificar, no momento mais crítico, quem ainda precisava de ajuda, de apoio, de digitalização. Mantivemos muitos projetos, então o medo de que o pessoal cancelaria não aconteceu. Sofremos, lógico, abril, maio, né? Mas a gente já viu ali em junho uma retomada e a gente bateu o recorde de vendas em setembro, na nossa história, porque juntou as duas pressões. A pressão da indústria 4.0 já estava sinalizando que era um meio de você produzir com menos recursos. A indústria 4.0 já era um meio de você ter visibilidade do que você estava acontecendo em tempo real na sua fábrica. A pandemia conectou. Opa, aquilo que a gente vem conversando de indústria 4.0 é o que eu preciso agora nesse momento. Então, teve gente que antecipou investimento em digitalização do chão de fábrica. E a gente acabou tendo um ano de crescimento maravilhoso, foi 40% em vendas, foi mais de 27% em receita, em pleno ano da pandemia. Costumo dizer, Marcelo, que em tempos de bonança, a bonança ela permite que as empresas, que a gestão possa se tornar mais eficiente. Ela subsidia. No tempo de bonança, você tem aquele orçamento mais gordo para apostar em alguma inovação, em alguma novidade, sem muita certeza de como isso vai funcionar. Nos tempos de escassez, a escassez exige que o modelo de negócio se torne altamente eficiente. Senão ele não tem uma continuidade no tempo. Ele quebra. Concorda com isso? Concordo. E eu também tenho uma outra felicidade, né? Ao ser adquirido pela WEG, nós tomamos contato com um modelo de governança que é exemplo desde os anos 70 no Brasil, e você fica imaginando, poxa, uma empresa tão tradicional como a WEG, fazendo produto industrial, né? Mas ao mesmo tempo uma empresa tão inovadora. O sucesso da WEG, né, que está aí repercutindo na Bolsa, está uma das ações que mais cresceu ao longo de 2020, deve-se a isso. Construiu e lançou o foguete, né? Deve-se a isso. Um modelo de governança tão fantástico, num negócio tão tradicional, que permitiu a empresa ser tão inovadora, a ponto da gente começar a ouvir ali, mais recentemente, que a WEG não é uma empresa industrial, é uma empresa de tecnologia, olha só. Então, ao longo, né, de 19, a gente já começou a ter contato com isso e a gente foi organizando, a gente foi criando um mix, tá? Interessante isso. Nós estamos criando um mix da agilidade, né, que é aquilo que vem da cultura da indústria de software, com a governança da WEG, né, que bebe da fonte do toyotismo, bebe da fonte, N fontes ali, de boas práticas de gestão, de governança. E nós estamos fazendo um mix aqui na PP Multitask que envolveu as nossas lideranças, o nosso nível médio, os nossos colaboradores, e todo mundo se uniu rapidamente, né? Então não foram questões top-down, foi uma questão que essas soluções do remoto, essas soluções de conseguir levar os projetos à frente com a pandemia, de adequar o que a gente tinha pensado para o micro, pequeno, para o grande, a gente conseguiu ali, com o envolvimento de um time, inspirado já ali sugiro aí o que vocês puderem ler a respeito de governança da WEG, leiam, porque a tal da gestão participativa é uma coisa manjada, mas que eles souberam fazer funcionar
e perpetuar naquela empresa, dos anos 70 até hoje. E a gente vem com esses vasos comunicantes. Então, a gente conseguiu uma agilidade nessa adequação para os efeitos da pandemia, graças a gente poder aí já contar com esses times, né, multidisciplinares, com essas comissões ali das nossas lideranças, identificando e resolvendo problemas de um jeito muito mais ágil do que que a gente pode pensar numa gestão tradicional. Então, unimos a agilidade da nossa cultura de software, mas ela estava muito mais ligada ao nosso desenvolvimento de produto. E a governança da WEG nos fez unir a agilidade com esse estilo de gestão e espalhar isso para a empresa como um todo de um modo muito rápido. Isso está sendo fantástico. Marcelo, novos horizontes. Onde isso vai parar? E tomara que não pare. Então, assim, você está falando dessa união com a WEG, dessa transferência de gestão, de cultura, de tecnologia. E como você enxerga os próximos passos da PPI e do mercado brasileiro industrial? É um caminho sem volta. Nós temos um propósito juntos com a WEG. Nós temos um propósito da gente fazer a indústria 4.0 acontecer no Brasil, da gente dar os meios, né, dessa indústria se perpetuar, manter competitividade. Então, eu vou te falar assim, a gente tem uma avenida imensa pela frente. A gente está muito confiante, porque não é uma questão de se, é só questão de quando. Então, cada industrial está só vendo quando que vai embarcar nessa quarta revolução de verdade. E a WEG tem força, né? A WEG tem presença, a WEG tem capilaridade para atravessar esses momentos mais difíceis, investindo nessas tecnologias para atender às necessidades da indústria aqui no Brasil. Não dá para você pegar um carimbo alemão e trazer o carimbo alemão para fazer a indústria 4.0 no Brasil. Não dá. Você tem que trazer algo adequado para a realidade brasileira. Então, a gente está usando esses tempos difíceis para investir e acelerar essas entregas para o mercado que vão ajudar a indústria brasileira a embarcar nessa quarta revolução industrial. Então, os momentos são difíceis. A gente ainda, como você falou, a gente não sabe exatamente ainda os impactos que isso vai trazer, mas a gente só tem certezas de que o que vier só está acelerando a necessidade da digitalização do chão de fábrica, só está acelerando a necessidade de se conectar com as novas tecnologias e de pensar em meios, né, de reduzir custos e de gerar mais receita. É isso que a gente está fazendo. Então, o nosso ponto de vista tem um otimismo. Tem um otimismo junto com um propósito. Nós somos apaixonados pela indústria brasileira. E a gente quer ajudar a indústria brasileira a ter sucesso. Então, o espírito otimista foi o que já nos trouxe até aqui. A união com a WEG, a união de propósitos, só nos deixa mais confiantes, né? Não é um puro otimismo, né, do pequeno empreendedor, né? O pequeno empreendedor é muito otimismo. Sim. A gente faz as coisas acontecerem, agora a gente faz parte de uma coisa gigante que você fala assim, nossa, agora eu tenho confiança de que as coisas vão acontecer. Então a gente está muito, vamos dizer assim, com os pés no chão, sabendo que são tempos difíceis, mas que a gente tem um papel a cumprir na sociedade brasileira, um papel a cumprir junto à indústria brasileira. E estamos aqui. E é isso que o Brasil mais precisa, né, Marcelo? Para quem precisar. Gente boa querendo fazer coisas boas. Empresas sólidas querendo desenvolver mercado. Né? Acho que junto a gente consegue construir um país melhor, independente do cenário que a gente tenha pela frente, político, econômico. É isso aí. Eu sempre que vejo essas bagunças políticas que só o Brasil consegue construir, eu sempre penso assim, eu tenho que trabalhar mais amanhã para garantir a minha independência. Tiro no pé não falta, né, cara? Não, Tiro no pé não falta. Então a gente precisa realmente compensar isso, né? Com criatividade. Com suor, com trabalho duro, com inteligência. Né? É isso aí. Quem está nos ouvindo aqui
é gestor, é empresário, é investidor e está querendo, gostou do papo, gostou do tema e está querendo trazer isso para dentro de casa, para a sua indústria. Como faz, Marcelo? Como procura, como encontra a PPI, quais são os canais, ou com você, ou com o teu time comercial? Como eu chego na PPI para trazer a PPI com a sua expertise de automação, de manufatura avançada, para desenvolver o meu negócio, seja ele pequeno ou grande? Ok, o site da VEG, né, veg.net, já tem ali um capítulo dedicado à VEG Digital, né, que você pode ter contato com algumas tecnologias prontas para usar já na sua fábrica. E eu falo, a VEG tem isso, a VEG, quando pensa, ela pensa no pequeno, ela pensa no médio, ela pensa no grande, ela não pensa em só atender o grande. Isso é muito legal, por isso que eu falo que é uma união de propósitos, né? Então vocês vão ver isso no veg.net, vocês vão ver isso também mais específico da nossa atuação, né, de MES, automação e inteligência artificial. Vocês vão ver no site também da PPI, ifemmultitask.com.br. Entre em contato conosco, fiquem atentos, eu estou sempre ministrando webinars, então eu também dedico uma parte do meu tempo para a evangelização, né, dessa quarta revolução industrial. Então eu dedico aí pelo menos 4 webinars por mês. Então vocês vão poder ver esse papo agora assim, mais estruturado no tema, bem orientado para industrial e de um modo bem didático, que vocês podem convidar também os gestores, os líderes, para se familiarizar com essas tecnologias, com os conceitos da quarta revolução e começar a pensar nos seus primeiros passos. E aí a gente tipicamente faz isso. Os webinars servem para despertar essa consciência, esse interesse, servem para desmistificar o que você falou também, né? É importante desmistificar, porque é para todo mundo, para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande. Ninguém está excluído. Quem exclui é o nosso mindset. Então, venha para os webinars, venha entender que você pode fazer parte e ser também um protagonista da indústria 4.0. E aí, tipicamente, depois do webinar, a gente começa os papos individuais, né? Então, ali nos nossos sites, vocês podem ver aí a nossa agenda e aguardo esse próximo encontro e depois um contato pessoal, vai ser um prazer. Se você gostou dessa conversa, imagine que é uma palestra do Marcelo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas. A PPI é uma parceira importante, estratégica da TOTVS, a empresa onde eu atuo como gestor de marketing, e a gente já fez alguns eventos em conjunto, digitais e presenciais, e é uma verdadeira aula. E um dos principais conceitos, se me permite o spoiler, Marcelo, das suas palestras, não é a tecnologia, não é o conceito da automação, não é o sensor, não é o sistema, é a jornada. É aquele slide que você coloca, aquela figurinha, aquele esquema gráfico alemão lá, conceitual, da jornada da indústria 4.0. Ou seja, não é uma única compra, não é um contrato assinado, não é um sensor, não é um software, não é um sistema, não é um robô que vai tornar a sua empresa, sua indústria 4.0, uma manufatura avançada, mas sim uma construção crescente e orgânica de expertise, que naturalmente vai digitalizando, vai trazendo máquina, vai trazendo sensor, vai trazendo dados, vai trazendo inteligência artificial para chegar lá naquilo que a gente fala que é o grande extremo, é o chamariz, né, a estrela da festa. Mas tem que começar pequeno, tem que começar com uma organização de dados estruturados, que muitas vezes a gente chega na empresa e os dados não são estruturados, como o Marcelo bem falou aqui no começo. É a anotação no papel. Ela funciona com uma margem de erro talvez aceitável, com um descompasso de tempo prejudicial à otimização desses processos, mas quando a empresa começa a dar os primeiros passos e criar um processo mais eficiente, trazendo tecnologia, trazendo equipamentos, trazendo conceitos, trazendo inteligência para o negócio, ela começa a fazer uma caminhada que aquela estrela que a gente coloca lá no final como o grande ponto de chegada, muito provavelmente quando essa empresa chegar lá, a chegada não vai estar lá, vai estar mais à frente, porque já teve novas tecnologias, novas ferramentas surgindo no mercado e é uma evolução constante.
Então, acho que o slide que eu mais gosto da palestra do Marcelo é esse slide da jornada, porque ele conscientiza que eu tenho que começar hoje pequeno, organizando o pouco que eu tenho, para poder um dia chegar lá. Talvez meu negócio nem chegue lá na frente, mas se eu conseguir dar 2, 3 passos nesse caminho, eu vou ser muito mais eficiente, vou ser muito mais competitivo e vou conseguir trazer uma continuidade, uma confiança de continuidade para o meu negócio sustentável. Perfeito, seu Alexandre, perfeito. Estudei direitinho a palestra, né? Viu? É isso aí. Prestou atenção. Nerd é isso, senta na primeira fileira e presta atenção, cara. E o meu final é sempre vamos junto nessa jornada, que é muito gostoso. Hashtag vamos juntos. Marcelo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa aula que você nos deu, por esse carinho, essa atenção que você sempre tem comigo, com o time da TOTOS aqui de Curitiba e agora com nossos ouvintes. Espero que possa conectar o nosso ouvinte aos seus negócios e espero que a sua fala possa despertar a curiosidade e o interesse de muita gente também no mercado. Maravilha, muito obrigado, foi um prazer. Um abraço, Alexandre, um abraço a todos. Outro, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.